Muito bom dia a todos. Agradece a presença de todos os senhores aqui nesta manhã de sexta-feira, né? Em plenas férias para muitos dos professores, né? Então, isso também é um motivo especial de agradecimento. Mas, antes de qualquer coisa, a gente vai passar a palavra aqui para o reverendo Mauro Meister, que vai nos conduzir numa devocional, nos trazendo sempre a presença do nosso Deus, que é muito importante para as nossas vidas, né? Reverendo, por favor. Alegria estar presente e poder compartilhar com vocês nessa manhã um pouquinho sobre o que significa, segundo a Escritura, planejar e relatar. E eu queria, então, ter uma palavra de oração e logo depois meditar no texto da palavra em Gênesis, no capítulo 1. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos muito Tua graça e Tua misericórdia, agradecemos esse novo dia, agradecemos esse semestre completado, agradecemos, ó Deus, porque Tua mão poderosa esteve e continua sobre nossas vidas e continua sobre essa instituição. Rogamos Tua graça e misericórdia sobre o Mackenzie, sobre seus líderes, sobre seus conselhos, suas diretorias. Peço a Deus que a Tua bondade continue a se manifestar todos os dias. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o primeiro capítulo da Escritura, algumas das declarações que ali encontramos, elas, talvez porque a gente já tenha se acostumado tanto a elas, elas não são surpreendentes, mas deveriam, elas foram escritas para surpreender o leitor. Por exemplo, a primeira declaração que nós encontramos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós deveríamos ficar, de certa forma, estupefatos de pensar e saber que há um Deus, que Ele tem nome e que Ele tem a capacidade criadora de fazer todas as coisas que fez com o poder da sua palavra. Então, você vai encontrar, ao longo do texto de Gênesis 1, um Deus que fala e as coisas acontecem, um Deus que organiza, separa, planeja, ordena e coloca um alvo para tudo que Ele faz. Isso é uma coisa impressionante. Quando você estuda bem a estrutura da narrativa da criação, você vê que cada dia da criação ele é planejado e elaborado para dar suporte às coisas que vão acontecer no próximo dia. Então, o alvo da narrativa é o sexto dia da criação, quando Deus finalmente cria o homem. Cria o homem, cria a mulher. Então, nós podemos dizer, de certa maneira, que o drive, aquilo que está dirigindo a narrativa, é nos levar a pensar no momento em que essa terra e o céu, criados lá no primeiro verso, estão prontos para receber a vida humana. Então, todas as coisas estavam já ordenadas, planejadas, colocadas no lugar, para que Deus, então, finalmente pudesse criar o homem. E aí, então, a narrativa faz a declaração: e Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea os criou. Então, a narrativa tem essa sequência lógica, na qual nós vemos o Deus eterno, todo-poderoso e criador, planejando aquilo que Ele faz. E isso serve para esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, já como uma lição objetiva, no sentido de que Ele nos criou também, porque fomos colocados numa criação planejada, Ele nos criou para também sermos planejadores. Então, Deus dá ao homem uma missão. A missão que é dada ao homem no versículo 28 do capítulo 1 é a seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Ora, para fazer todas essas coisas, o homem, no meio da criação, para que ele pudesse
olhar para o futuro e ver a missão cumprida, ele precisaria fazer o quê? Planejar. E planejar, também a lição nos é dada no texto, envolve avaliação. E essa é outra coisa muito bonita do texto. Nós precisamos lembrar que o texto é uma narrativa e que nessa narrativa nós encontramos um desenvolvimento de maneira que a gente pudesse ler o texto e entender alguns princípios. E quando a gente vai vendo Deus criando dia a dia todas as coisas no seu lugar ordenadamente, Deus trabalha com um processo de avaliação. E em todos os dias, à exceção de um deles, e nós teólogos brigamos tentando entender o porquê disso, e a resposta é muito objetiva, clara, não sabemos, à exceção de um dia, Deus, todos os outros dias, Ele fez avaliação. E aí, então, a narrativa, o narrador vai nos contando que, no primeiro dia, Deus chamou a luz dia e as trevas noite, Deus havia feito a luz, e o texto diz assim, e viu Deus que a luz era boa. Depois, nos outros dias, ele vai repetindo esse processo de avaliação, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, até que, quando nós chegamos no final da narrativa, há uma avaliação mais completa, no versículo 31, no qual o narrador diz, e viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, o processo avaliativo, ele é parte da narrativa da criação, para que nós possamos também aprender a avaliar as coisas que nós mesmos fazemos. Só que aqui nós precisamos entender uma diferença fundamental entre a avaliação que Deus faz daquilo que Ele mesmo fez, a avaliação provável que o homem faria caso não houvesse a queda, e a avaliação que nós precisamos fazer, nós seres humanos que passamos pela queda e vivemos num mundo de pecado. Na narrativa de Gênesis 1, Deus fez, então tudo é perfeito. Não há imperfeição na criação de Deus. Caso não tivéssemos passado pela queda, é bem provável que as avaliações humanas elas seriam sempre totalmente positivas. Mas agora que nós vivemos num ambiente pós-queda, a realidade nos chama a fazer avaliações que sejam realistas. E é óbvio, quando a gente vê que aquilo que a gente fez foi bom, a gente agradece a Deus a graça que Ele nos deu para fazer. Quando a gente vê aquilo que a gente fez e a gente observa que no processo, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da morte no qual nós vivemos, nós percebemos que há erros, falhas, reajustes, reorientações. É por isso que os processos de planejamento eles são o quê? Constantes. Nós nunca podemos parar, porque a gente sabe que em algum momento ou outro a gente vai precisar, diferentemente de Deus, reajustar planos e reorientar esses planos. Nós estamos num momento de celebração, essa é outra coisa importante, porque quando a gente olha e a gente percebe aquilo que foi feito e a gente avalia aquilo que aconteceu como algo positivo e bom, a gente faz o quê? A gente celebra. E a gente faz o quê? A gente atribui a Deus a vitória, porque Ele é aquele que dá a vitória nesses processos todos. Quando a gente percebe alguma coisa errada, a gente se humilha diante de Deus e a gente pede que Deus nos oriente. Há um versículo na Bíblia que eu uso muito para mim mesmo e para dar aos meus alunos, que é o Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele ensinará o caminho que deve andar. Eu creio que não vale só para os indivíduos, eu creio que vale também para a nossa coletividade, como instituição, para que nós saibamos sempre olhar, reavaliar,
avaliar, perceber o bom e dar continuidade em todos os processos. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a abençoar a liderança da nossa instituição, guardando, protegendo, encaminhando e orientando em todas as coisas. Essa é a nossa oração também dessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, reverendo Mauro Meister, pela sua sempre disposição, e agradeço a presença de todos, a Direx aqui comigo, nosso magnífico reitor também junto, e aos senhores executivos responsáveis por essa gestão que é toda nossa. E já começo com o social, perguntando se temos algum aniversariante do dia. Algum aniversariante hoje? Ninguém? Day off, está no day off. É isso aí, inventaram o day off, a gente não consegue mais falar com day off. Mas a palavra do reverendo Mauro passa pela gratidão, pela forma de agradecermos a Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, por isso iniciamos com um momento devocional de gratidão a Deus pelos resultados de 2017. Quantos já viram o relatório de 2017? Quantos já viram? Já enviamos para quase todo mundo, todos os setores, ok? Obrigado. E hoje nós resolvemos, porque o Conselho Deliberativo demorou um pouco na sua agenda de reuniões, então a aprovação se deu efetivamente na reunião de maio, e daí para a gráfica, para a edição, aí chegou da forma que chegou, então é por isso que estamos em julho, falando de alguma coisa que normalmente as empresas apresentam ao mercado, abril, seus resultados, maio, as suas divulgações. Mas, ao falar em divulgação, e antes ainda de gratidão, eu quero dizer que nesse mês de... Agora, a professora Vera, cadê a professora Vera? Vera, está ali. Vera, cadê a professora Vera? Está ali. A professora Vera fez um evento muito legal esse ano lá no colégio, de Tamboré, fez uma pizzaiada. Pizzada. É pizzaiada ou pizzada? Pizzada. O vernáculo aqui com o Solano é escorreito. Pizzada. Então, mas essa palavra é inglesada. Não, essa não existe. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. A professora convidou a Direx, ela cantou, a professora Vera cantora, ela cantou muito bem, cantou, mas o que me chamou a atenção é que estava todo mundo lá, todo mundo. Ela chamou do porteiro até o nível dela de diretora para ver todo mundo numa alegria, pizza à vontade, pizza salgada, sem sal, pimentada, sem pimenta, doce, sem doce, uma festa. E aí, e foi boa festa, e nos dias dos aniversariantes, os senhores sabem que eu costumo ligar para os aniversariantes quando eles não estão no day off. E um deles, lá da portaria, lá do pessoal de segurança, eu falei, e aí, Zé Francisco Rintes, tudo bem? Gostou? Doutor, estou arrotando pizza até hoje. Aí eu falei, não, muda de assunto, que esse negócio não dá certo, né, Paulinho? Mas é só para dizer que um colégio também dos nossos teve o cuidado de reunir todo o seu corpo de colaboradores, fazer um evento para dar gratidão a Deus pelos resultados de 2017. É o que nós estamos fazendo hoje, por isso iniciamos com a devocional. E, de pronto, eu já quero agradecer a Gisele Campana. Cadê a Gisele? Está aqui. Fica de pé, Gisele. Talvez todos não te conheçam. A Gisele, colega do Banco do Brasil, nós dois somos aposentados do banco, trabalhamos juntos na mesma área, na vice-presidente de finanças, ela da área de RI, cuidava do relatório anual do banco. Quando a gente veio para cá, logo em 2016, ela já convidamos, ela é consultora nessa área e está conosco já pelo segundo ano, né, fazendo o trabalho, e ela é do tempo em que o relatório anual se fazia em papel mesmo. Depois evoluiu para o CD, que era uma novidade enorme. Depois evoluiu para o pendrive. Aí, o que aconteceu? Os funcionários todos do banco queriam o relatório anual no pendrive. Eles botavam no computador, deletavam o relatório anual e ficava com o pendrive lá de 4 gigas lá para eles usarem. Todo mundo queria. Era uma dificuldade. E agora, como se diz bem, o e-mail, quando veio, era para acabar com o papel. E não acabou coisa nenhuma, né, professor Nalda? Faz aumentar mais o uso de papel. Mas são coisas de tecnologia. Rafael e Salim já vai à frente. Rafael, cadê o Rafael? Está lá, nosso assessor, junto com o Salim, que, junto com a Gisele, trabalharam efetivamente no que nós vamos apresentar para vocês, que vocês já têm conhecimento, mas nós queremos dizer. No final, estaremos aqui à frente a Direx, com o nosso reitor, para responder alguma pergunta. Se não tiver pergunta, a gente levanta e vai embora, não tem dificuldade nenhuma. Mas podemos responder perguntas sobre dissídio,
sobre demissão em massa, sobre contratação em massa, sobre vários assuntos que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. A Direx, sobre as subsidiárias novas, Zé Paulo adora. Subsidiária de Dourados é a paixão do doutor Zé Paulo. A de Castro, então, ele fica assim, ululante quando se fala em Castro. Que beleza, não é verdade? Então, para esse segmento, nós queremos abrir informações que, eventualmente, vocês ouvem falar de corredor, mas o fórum certo é vocês tirarem aqui conosco, ok? De imediato, eu quero dizer que o nosso relatório desse ano, ele contempla uma vertente nova, que foi a o nosso relatório também de sustentabilidade. Então, nós incorporamos no nosso relatório o que a área do reverendo Joe fazia e fazia muito bem, que era um relatório de sustentabilidade, e que nós resolvemos incorporar esse ano. Não sei se vocês perceberam. Então, os resultados dessa edição, a unificação dos relatórios anual e de sustentabilidade, como resultado que nós cremos que alcançamos, a harmonização das informações prestadas aos diferentes públicos e a otimização dos esforços das equipes, porque aí havia esforço para cá. Às vezes, a informação do relatório de sustentabilidade era quase que a mesma informação do relatório anual. Então, o de sustentabilidade incorporado ganhou uma nova cara. A redução do risco da divulgação de informações que poderiam não ser, estar diferentes. Por exemplo, se eu perguntar ao doutor Benedito quantos alunos a universidade tem hoje, ele vai falar um número. Provavelmente, o Paulinho, que está do lado dele, vai falar outro número. Por quê? Aqui ela trabalha com número médio e ele trabalha com número de ali, pá. Ali. Então, há essas questões. Então, na sugestão da Gisele, a nossa assessoria, e acatamos tudo isso para mitigar riscos também na divulgação de resultados que, eventualmente, poderiam não bater um com o outro. Redução de custos também, com a impressão de material e também lá com as empresas parceiras para a elaboração. Então, mandava sustentabilidade para quase o mesmo grupo que mandava o relatório anual. E a otimização dos prazos, porque aí ficava o reverendo Joe cobrando o prazo lá do pessoal para o relatório de sustentabilidade. Ficávamos lá, a Direx, através da assessoria, Salim e Rafael, e com a consultora Gisele também cobrando prazo. E aí era um Deus nos acuda. Então, essa foi a ideia de acrescentarmos esse ano o relatório de sustentabilidade ao nosso relatório. Aqui, meus irmãos, eu quero, inclusive, deixar para o final, para cada diretor, vai dar uma palavra ao final, o nosso reitor também, e se quiser usar alguma das lâminas que eu vou mostrar aqui para destacar alguma coisa da sua área, fique à vontade. Mas eu quero destacar coisas aqui que nos são caras e importantes. Aqui nessa tela eu destaco, cadê a luzinha aqui, essa linha aqui? O vermelhinho, achei. Aqui o que é relevante nessa tela? 645 eventos voltados, deu certo, à confessionalidade. E os senhores sabem que viram no comunicado da GERT que esse programa está sendo transmitido ao vivo para os nossos colegas. Então, aos colegas que nos assistem, a nossa saudação, o nosso abraço, e certo de que você também é responsável por esse evento e pelos resultados que estamos apresentando. Que você aproveite aí a nossa apresentação. Então, o que é relevante aqui, meus queridos, é a quantidade de eventos que nós temos na nossa instituição. 645 eventos em 2017 voltados à confessionalidade. Aqui a quantidade de colaboradores, 39 colaboradores que estão sendo homenageados que foram homenageados por 30 anos de Mackenzie. Assim que chegamos, nós fizemos um grande evento, o Tony se virou nos 30 lá para preparar, botar na escola americana, todo mundo que tinha mais de 30 anos. E aí nós instituímos, aí deu 100 e tantos, com mais de 30 anos. Tinha um com 58 anos de Mackenzie, e por aí vai. Agora, anualmente, nós estamos fazendo a comemoração, a celebração para aqueles que fazem 30 anos no ano. Por exemplo, agora em 2018, no final do ano, haverá a homenagem àqueles que em 2018 completaram 30 anos. Aí é os nossos grandes números que temos, que eu destaco aquele ali. Aqui nós temos, na sequência, o número de alunos. Nós estamos sempre num nível crescente de alunos e na educação básica temos crescido de uma forma interessante. E cá para nós, eu tenho ouvido, por exemplo, de Brasília, onde eu estou mais no final de semana, que, professora Vera, os pais nos procuram
porque o Mackenzie ainda comemora o Dia dos Pais, o Dia das Mães, temos a festa da família, ao passo que ainda com toda a liberalidade que o mundo oferece aos nossos filhos, nós temos uma escola confessional que ainda valoriza a célula máter da sociedade, que é a família, não é verdade? E nós, como igreja que somos, nós reconhecemos, sim, que a família está no plano de Deus e é bênção de Deus para todos nós. Então, a bênção do crescimento também nos colégios, de número significativo, que vem de forma crescente. Aqui nós temos na nossa universidade informações preciosas também, números relevantes, e aqui eu destaco os 34 milhões, que eu diria, doutor Benedito, e depois o senhor pode até detalhar isso para a gente também, lá fora é muito significativo quanto vocês investem em pesquisa. Aqui nós temos o Estrito e o Mac Pesquisa, não é isso mesmo, Salim? Isso, nós temos ali o foco para isso. Mas, certamente, a depreciação do Macgraph, que nós já começamos aí há 2 anos, tudo isso aí estaria dentro. Então, essa é um raio-x da nossa querida UPM, que é a nossa maior mantida e que tem contribuído com resultados fantásticos para que o Instituto, com suas demais mantidas, empreendam ações relevantes. Aqui nós temos informações também da universidade que nos são muito caras, a começar do curso de nutrição. Completou 10 anos. Nutrição é importante para todo mundo, eu louvo a Deus por isso. 70 anos aqui celebrados no curso de letras, a engenharia, a arquitetura. Então, são bênçãos. E o contraste, ao passo que temos aqui cursos centenários, aqui beirando 100 anos, nós temos a inovação chegando também aqui por uma ação fantástica do nosso querido reitor para os jogos digitais, o reconhecimento, a autorização do MEC para essa ação totalmente inovadora e moderna. Na sequência, nós temos as nossas faculdades, e aí eu volto um pouquinho e agrego aqui a unidade de Campinas, que, junto com Brasília e Rio de Janeiro, deve ser ponto constante de atenção de qualquer gestão. Rio de Janeiro, Brasília e Campinas certamente podem e poderão colaborar muito mais com o resultado, além do ensino de excelência que nos é peculiar em toda a história, mas tanto Brasília, que agora obteve o reconhecimento do MEC para o curso de Direito, nota 5, Engenharia, nota 5 também, Rio de Janeiro, com também o curso nota 5 na contabilidade e no direito. Então, são diferenciais que essas grandes cidades, Brasília, a capital do país, Rio de Janeiro, a capital da época do Império até 1960, Campinas, uma cidade vibrante, intensa. Então, eu creio que é um ponto de reflexão que a gestão deve se debruçar sobre essas 3 localidades, doutor Benedito. A Campinas, que é o Centro de Ciência e Tecnologia, vinculado diretamente à sua reitoria, e é um dos centros que a nossa universidade tem. A Faculdade de Brasília, ligada à diretoria da presidência, como a do Rio, então, merece atenção especial da gestão para que eles virem a chave do negócio, tornando-se lucrativas e com desempenhos interessantes. Aí, a evolução nos colégios, nesse período ali, nós evoluímos 48% no número de alunos, e ali não está o AEJA. E também não está ainda, mas estará no ano que vem, Gisele, as nossas subsidiárias tão queridas, doutor Zé Paulo, Dourados, com a Escola Vital Brasil, de auxiliar de enfermagem, curso técnico de auxiliar de enfermagem, e Dourados, e Castro, que nós temos um colégio agrícola lá. Certamente, no ano que vem, eles ganharão um capítulo especial. Aqui as informações também de Palmas, que faltou de Palmas. É um colégio vibrante, o plano de negócio previa o equilíbrio financeiro mais lá longe, nós já alcançamos, o payback ainda está no radar, mas nós fechamos 2017 com 365 alunos, já temos mais 120 aí, quase 480, 450, exatamente. Então, crescemos aí quase mais 100 alunos já no primeiro semestre de 2018. E aqui nós temos o Sistema Mackenzie de Ensino, também que tem sido bênção, continua sendo bênção na nossa instituição, a oferecer um sistema de ensino, e não livros de ensino. É diferente de outros aí, que não preciso nominar, mas oferecemos um sistema de ensino, o sistema, o SME, com fé cristã reformada, baseados nos ensinamentos da Bíblia, e o ME com a confessionalidade
implícita, enquanto o SME com a confessionalidade explícita, um crescimento muito interessante aí no SME, e nós louvamos a Deus por isso. No primeiro semestre, que nós vamos ver logo em seguida 2 lâminas apenas, evidencia-se o crescimento também do SME. Número de colaboradores, estou sempre preocupado com isso, viu, Tony? Falo com o doutor Rindes o tempo todo, sempre que ele aprova lá um cargo, ele sempre pergunta, ele fala, não, é porque está precisando, o colégio cresceu, o colégio está crescendo, a universidade também está precisando de colocar lá mais colaboradores, piscineiro não temos piscineiro ainda não, jardineiro, gente de limpeza, pessoal que precisa fazer o trabalho. E talvez vocês não saibam, mas nós temos alunos com necessidades especiais nos colégios que beiram o número de 429 alunos com necessidades especiais nos nossos colégios. Para cada aluno, basicamente, precisa ter alguém estagiário ali próximo, e isso encarece também o nosso custo, e a gente não pode botar isso na mensalidade. Mas, na sequência, o que temos aqui, Salim? Treinamento e capacitação. Aqui me chama a atenção, e eu quero destacar para os senhores, o número de... investimos 1.700.000 nas capacitações, beneficiando 6.591 colaboradores, 6.500 colaboradores, e resultaram na média de 13,3 horas ano por participante. Vale dizer, Tony, tem funcionário sendo capacitado 2 ou 3 vezes ao ano, tá certo? Esse é o diferencial, eu creio que nós temos que sempre botar uma lupa nisso, para ver se não estamos priorizando o funcionário José, ao invés da funcionária Maria, então, para que a gente tenha uma coisa equânime, com justiça, oferecendo condições de capacitação para todos. Mas é um número significativo, que nos dá bastante alegria, e eu quero fazer esse reconhecimento à área de treinamento e capacitação do trabalho que é empreendido. Aqui nós temos, então, já caminhando para o final, a bolsas de estudos, que também é bênção na vida da instituição. Observem aqui, nós temos 253 milhões, sendo que, por obrigação, 136 milhões pela filantropia. O que excede é missão, está no nosso DNA. O que excede aí é alcançar a situação que me é trazida pela universidade, pela faculdade, pelo colégio, de situações de difícil momento que passam pais, colaboradores, e que precisam de um atendimento especial, e é isso que nós fazemos. E eu quero incitar os senhores gerentes, convocá-los a disseminar em suas equipes de trabalho a famosa Bolsa Educação que temos, a Bolsa Benefício, e, além disso, nós sempre procuramos atender as esposas dos senhores, os maridos das senhoras, o filho que já passou da idade, que não pode ter mais bolsa, e a gente procura fazer um meio termo, atender um pouquinho um pouquinho outro. E, às vezes, a pessoa, semana passada mesmo, alguém se diria, pô, tanto ganhei 100%, eu não vou ganhar 100%. Não vai ganhar 100%, porque o 100% seu, com 50% para você, eu atendo o outro com 50%. Então, é essa conjugação de esforços que os senhores precisam ficar cientes que acontece e disseminar em suas equipes que há esse entendimento. Atender o maior número possível e não um valor alto com um número menor. Então, com isso, a gente vai socializando sempre a nossa filantropia. Aí, a questão de bolsa de estudos também detalhado, como é que ela acontece, a certa abrangência dela, e, por finalizando aqui, a questão socioambiental, observe esse belo número, 2,6 milhões investidos em projetos socioeducacionais, dos quais só 1 milhão, né, Reverendo Joey, corresponde à nossa obrigação. O outro é o missional também, Mackenzie voluntário, ações outras aí que são computadas nesse item aqui. Aqui o resultado dos nossos investimentos, isso para dizer que todo o nosso esforço de resultado, ele é totalmente investido, de novo, no nosso negócio. Mas aqui a receita, o crescimento da receita bruta, o crescimento da receita líquida, os investimentos, 102 milhões em 2017, teve essa curva, mas nós estamos aqui já em 2018 com um número também significativo, e vamos alcançar resultados também maravilhosos, porque vocês que conhecem o campus estão observando que não para. No período de janela, de julho, dezembro e um pedaço de janeiro aí, obras o tempo todo da área de infraestrutura, do Reinaldão aí, que nós louvamos a Deus por isso, e que é bênção.
E aqui na sequência, rapidamente, o que vocês acabaram de receber aí no papel, apenas as informações do primeiro semestre, porque fechamos junho, então nós temos informações aqui do desempenho da graduação no nível superior. E observem aqui, ainda que tenha tido uma queda aqui no presencial, no EAD, doutor Benedito, houve o crescimento que a gente realmente deseja, persegue e realmente anseia que ele seja grande. Obviamente, o ticket daqui é diferente do ticket daqui. Se o ticket daqui, Paulinho, fosse igual ao daqui, a gente realmente estava, doutor Benedito, o senhor estava no 3-0, fácil aí, a seu favor. Então, aqui, essas informações referem-se ao primeiro semestre, aqui da educação básica, os senhores observam o crescimento da educação básica e aqui da graduação, e eu chamo a atenção a comparação do EAD com aqui, e aqui nós temos, então, o total de alunos, louvando sempre a Deus por isso. Mas outro tanto no Sistema Mackenzie de Ensino e no ME com escolas parceiras, que nós utilizamos. Aí o resultado até 30 de junho, também demonstrando que nós estamos fazendo um esforço enorme na gestão para compensar a queda de alunos, onde nós temos os melhores tickets, que é na graduação. Todos os senhores sabem que há uma queda generalizada no número de matriculados presencial na graduação. Nós sabemos tudo disso. Então, não precisamos ficar repetindo que... Não, sabemos disso, então nós estamos trabalhando para minimizar esse impacto no nosso resultado. Observe a diferença do orçado para o resultado, coisa de 20 e tantos milhões, 27, 28 milhões. Aqui já caiu um pouquinho, e aqui as despesas não é exatamente o mesmo número de lá, porque nós fizemos um esforço aqui nas despesas para minimizar ali a queda de alunos na graduação, mas nós temos, então, um superávit aqui não muito distante do que era orçado, tanto é que a diferença aqui ficou em torno de 44 para 38, 6, 7 milhões de resultado, né, doutor Zé Paulo? Oi? 5 e pouco, demonstrando que na gestão nós estamos com a lupa em toda a questão de custos, nas despesas, para minimizar o impacto da queda generalizada no ensino superior que o nosso país sofre. Eu já volto de pronto lá para essa... Opa, Salim, pode voltar para a maximização ali. E eu, de pronto, já quero convidar os diretores e o doutor Benedito aqui para frente, se os senhores tiverem perguntas a fazer sobre isso, sobre qualquer assunto, por favor. Senhores, para cá. Podemos gastar aqui mais 10, 15 minutos, se os senhores quiserem. Se não, como eu disse, levantamos, vamos embora, e não tem problema nenhum. Eu passo de pronto a palavra ao doutor Rintz para a sua saudação, a sua palavra, e na sequência, doutor Solano, doutor Zé Paulo, doutor André, doutor Benedito, e no final as perguntas que quiserem. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, que são o núcleo da nossa gestão, para, como foi dito, agradecer a Deus pelas oportunidades que temos de trabalho, pelos nossos resultados, e também continuarmos aí nessa pegada, nessa batida. Há 2 anos atrás, quando nós tivemos o prazer de assumir aqui essa diretoria, nós estivemos falando que uma das nossas missões era trabalhar para desenvolver pessoas. E isso foi mostrado aí, nós temos trabalhado bastante nesse sentido, também melhorar cada vez mais o nosso ambiente de trabalho. O trabalho tem que ser um meio de vida e não um meio de morte. Nós todos aqui temos que chegar no fim do dia, voltar para as nossas casas, contentes porque fizemos o nosso trabalho, tivemos sucesso, tivemos fracasso, mas demos o melhor de nós. Então, a nossa diretoria, compreendendo o RH, a parte de suprimentos e toda a infraestrutura, trabalha dia e noite, principalmente para melhorar as condições de trabalho dos nossos professores, dos nossos funcionários administrativos e também o ambiente em todos os nossos, no nosso campo central aqui, em todos os nossos campi, para que podemos ter um ambiente de trabalho cada vez melhor, condições cada vez melhores, também visando principalmente o nosso cliente, que é o nosso aluno, e os pais, os familiares dos nossos alunos. Muito obrigado pelo trabalho de todos. Temos recebido colaboração de
todos os setores da nossa organização e estamos abertos para receber sugestões e para receber críticas. Muitas coisas vamos atender, outras não vamos, mas, de todo jeito, nós comunicaremos. E também eu fico particularmente muito contente, porque nós estamos movendo numa fase de bastante transparência. Essa reunião aqui é uma amostra disso. O nosso presidente, nós todos, toda a direção, trabalhamos para que possamos cada vez mais ter transparência, compartilhar com os senhores as boas notícias, também aqueles pontos de atenção onde nós devemos trabalhar. E acreditamos que só dessa maneira é que nós conseguiremos irmos progredindo cada vez, melhorarmos mais, conseguirmos índices melhores aí na nossa universidade, na nossa escola. Muito obrigado e estamos aqui para, se vocês tiverem alguma pergunta depois. Bom dia, um prazer, um privilégio poder estar aqui, analisando os números do ano passado, os dados, os destaques e também desse primeiro semestre aqui. Nossa diretoria compreende a orientação administrativa e pedagógica de várias unidades, em outras somente a área pedagógica, mas, em essência, é a coordenação das diretorias dos colégios nossos, aqui em São Paulo, no Tamboré, lá no campus Boanerges Ribeiro, na região de Alphaville, o nosso colégio de Brasília, que é uma unidade autônoma, no sentido de administração autônoma, mas que também recebe a nossa coordenação pedagógica, e o Colégio de Palmas, que é o mais recente construído pelo Mackenzie, representou uma expansão feita há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Estamos, como já disse o presidente, agregando a administração, ou pelo menos a orientação. Esse é um ano de transição do Instituto Cristão de Castro, que é a escola agrícola, que tem cerca de 130 alunos do ensino médio, e lá é ministrado o ensino médio mais as matérias técnicas no contraturno. E também a Escola Vital Brasil, que fica em Dourados. Essa é uma escola onde são formados técnicos em enfermagem e técnicos em radiologia, e eles têm ali as matérias técnicas. Diferentemente de Castro, não temos o ensino médio ali, mas aqueles que são admitidos na escola já possuem ou estão concluindo o ensino médio. Em todo, nós temos em torno de 9.300 alunos debaixo dessa orientação nossa. Constituem-se essas unidades de pessoas muito dedicadas e empenhadas naquilo que fazem, a exemplo do que ocorre em todas as áreas aqui do Mackenzie. O espírito mackenzista está presente em todas elas, e esse desejo de fazer o que é de melhor que nós podemos fazer para glorificar a Deus com nossas ações. E há uma dependência muito grande dos nossos colégios daquilo que é feito pelas demais diretorias e até pelas nossas áreas de ensino superior também. Há um entrelaçamento naquilo que nós fazemos. Para que haja sucesso nos colégios, é necessário que nós tenhamos também muitas atividades, muitas ações que são entrelaçadas com o pessoal do ensino superior. Então, nós somos muito gratos por isso, pela colaboração que temos recebido, e, igualmente, estamos aqui à disposição para qualquer indagação, pergunta ou esclarecimento. Obrigado. Muito bom dia. É muito interessante, muito bacana vermos essa iniciativa do presidente, da Direx, de estarmos hoje aqui falando a respeito de tudo que tem acontecido, o que aconteceu em 2017, o que aconteceu no primeiro semestre. A Diretoria de Estratégia de Negócios, como todos, ou a grande maioria sabe, ela é composta por 4 áreas de apoio, vamos dizer assim, mas que são fundamentais para que a gente consiga atender as necessidades do Instituto e da UPM, dos colégios, enfim. Uma parte importante do que é preciso dizer é a integração entre todas as diretorias, como já foi dito pelo Dr. Solano.
sem essa integração, e muito bem promovida pelo presidente, certamente nós não teríamos muito mais dificuldades, e de todos os seus colaboradores. Então, voltando, a diretoria de estratégia de negócios, ela tem uma Mackenzie Soluções, com a gerência do Valdomiro, onde nós fazemos várias ações de pesquisa e desenvolvimento com uma parceria muito estreita com a UPM, para que nós possamos atender cursos in company e vários projetos de consultoria, e temos crescido nisso, nessa iniciativa, polos de EAD, onde nós precisávamos e precisamos ainda crescer nessa iniciativa de EAD, editora Mackenzie e tantas outras iniciativas dentro da área e da gerência do Mackenzie Soluções, muito bem conduzida pelo Valdomiro. Também temos a expansão da gerência de inteligência de negócios, sob liderança na gerência do Rui, com planejamentos, estratégias, pesquisas de mercados, estudos de viabilidade, uma série de planejamentos, como disse o reverendo Mauro, onde é fundamental para que nós possamos entender efetivamente aonde devemos investir, por que devemos investir ali e como devemos fazê-lo. Temos a área de marketing, sob a liderança do Daniel, e ano passado tivemos entre vários eventos, campanhas e uma série de iniciativas, marketing esportivo, tivemos uma Mackenzie Day com um evento absolutamente emblemático no ano passado, em torno de 15 mil pessoas que estiveram, alunos que estiveram aqui no campus, e fizemos aqui um evento realmente muito exitoso, onde, claro, acabou com a captação e a consolidação de vários alunos, em torno de 6 mil alunos, na inscrição do vestibular no início do ano de 2018. Foi muito importante, e o marketing tem tido uma participação efetiva e muito importante na divulgação daquilo que nós somos, inclusive considerando também a nossa confessionalidade. E, por último, também a área de tecnologia, que nos apoia em toda essa estrutura. Sem a tecnologia, hoje em dia, nós, obviamente, não temos condições de caminhar. E a questão, e sob a liderança do Zacarias, que chegou recentemente, já em torno de 8 meses atualmente, mas que veio somar, onde nós já fizemos várias ações de melhorias, não só na UPM, no colégio, de funcionalidades novas e de novas aplicações, e também, inclusive, na tecnologia aplicada à educação. E com uma iniciativa iniciada no ano passado e pioneira nos colégios, e que nós estamos e pretendemos e estamos trabalhando na expansão dessa iniciativa. Então, a todos os colaboradores e a todos vocês, nosso agradecimento, e gratos, em primeiro lugar, a Deus e a todos vocês, e também nos colocamos, e me coloco à inteira disposição, caso haja alguma necessidade de pergunta para respondê-los. Ok? Obrigado. Bem, bom dia. Eu sempre começo mensurando que é sempre uma alegria quando estamos reunidos, né? Porque o dia a dia é tão intenso e que nós, obviamente, não temos essa oportunidade em conjunto de estarmos, mas sempre com grupos menores. E por que eu falo isso? A diretoria financeira, ela é uma área de apoio e suporte, né? Ela é composta por 4 gerências: a controladoria, que é dirigida pelo Paulo Peredo, a gerência financeira pelo Renato Piragibe, a de responsabilidade social pelo reverendo Joia e a contabilidade pelo Robson. Por que eu falo que é de suporte? Porque, veja bem, a conotação de uma área financeira, que pode parecer para alguns que é uma área operacional e de registro, pelo contrário, ela é uma área que ela agrega valor. Por que ela agrega valor? Porque ela olha as coisas de uma perspectiva vertical e não horizontal. Todas as áreas, elas acabam tendo uma percepção, ok, da limitação das suas atuações. Como a área financeira,
ela tem e ela mantém todo o registro e todos os fatos e atos que ocorrem na instituição, ela tem uma visão 360 graus. E aí, automaticamente, ela pode agregar valor, porque nós não registramos, nós não meramente consubstanciamos o que acontece. Nós, inclusive, delineamos e informamos para cada área aquilo que a instituição poderá agregar de valor. Nós sempre mostramos o que poderá ocorrer com os estudos de prospecção, de viabilidade, os caminhos e os cenários. E é com muita alegria que hoje também nós podemos testificar que o Mackenzie está ampliando a sua tenda, não é? Temos agora um hospital, veja a diversificação de atividades. Estamos administrando um hospital, né, que tem um papel crucial naquela cidade de Dourados. A cidade tem 80 anos, o hospital tem 74. Não há quase que uma pessoa que não tenha nascido lá no hospital, né? Um negócio impressionante. Quando não foi em casa, foi no hospital, né? E também agora com uma propriedade rural, e isso vem também aí para o Dr. Hintz, que é veterinário, além de outras funções, também tocar a parte lá pecuária, né? E também agrícola, porque ele tem conhecimento, e além da escola, como foi mencionado. Então, é uma satisfação incomensurável mesmo nós estarmos participando esses resultados, que foram excelentes de 2017, esse resultado parcial de 2018, em que todos aqui, todos têm um papel fundamental nesses números, porque é o somatório de todos os esforços, de toda a eficiência, de toda a dedicação de cada um dos senhores e das suas equipes, é que redundam no que hoje nós podemos estar aqui comparando. Verificamos que os números de 2018, com relação ao orçamento, estão um pouco abaixo. Num olhar assim limitado, poderemos dizer, isso é preocupante. Claro, orçamento é sempre uma estimativa. Agora, se olharmos com os olhos da arte, com aquele olhar sempre agregador, e compararmos com a realidade do mercado, nós poderemos testificar que essa instituição realmente é de Deus. E Deus utiliza cada um de nós para que a nossa dedicação, a nossa sabedoria, os nossos talentos somados, possamos escrever e deixar aqui no legado da instituição e na história, na sua biografia, aqui fatos maravilhosos e realizações. Então, nós aqui ficamos também na área financeira, e um detalhe, você viu que todos nós da área financeira estamos de gravata, né? Você viu que é uma equipe, né, que não sabia no dia livre, né? Estamos aqui à inteira disposição dos senhores para qualquer dado adicional. Utilizem das informações. O André vai ficar meio enciumado, porque a área de BI, com o Rui, né, muito bem gerenciado pelo Rui, é extraordinária, mas a área financeira é um núcleo de inteligência, porque ela tem todo um histórico de análise temporal, além da análise setorial, porque nós trabalhamos juntos. Ou seja, arrasam esse time de vencedores. Obrigado. Bom dia a todos. Grande satisfação estarmos aqui nessa reunião, até porque estou há 7 anos e meio aqui, a primeira reunião que nós temos em todo esse tempo em que nós nos reunimos para socializar resultados e os nossos avanços. Queremos parabenizar a Direx, através do seu presidente, que tomou essa iniciativa de nos reunir aqui, toda a comunidade universitária e também da educação básica, no sentido de nós conhecermos melhor aquilo que nós realizamos, aquilo que nós enfrentamos, os nossos resultados. Queremos aqui nos congratular com todos os nossos companheiros. Essa palavra companheiro, ela está sendo meio complicada ultimamente, mas companheiro, na realidade,
na origem da palavra, é aquele que compartilha o pão. E é isso que nós fazemos entre a universidade e a Direx. Nós trabalhamos em parceria e a palavra companheirismo não poderia ser, naturalmente, a mais apropriada, tirando toda a parte de conotação política, que todos vocês conhecem, que vai ficar nisso que eu estou falando. Então, quero agradecer ao André, de lá para cá, nosso diretor de negócios, diretoria de negócios, pela parceria que tem desenvolvido com a universidade. Nós nos sentamos pelo menos umas 3 vezes na semana, presidente, e o Valdomiro, seu fiel escudeiro, sempre ao lado, não é? Onde é que está o Valdomiro aqui? Valdomiro ali, do lado da Câmara. Olha, ele ficou em lugar estratégico, do lado da Câmara, né? Então, muito bem. Então, e muitos dos nossos avanços, naturalmente, na área de prestação de serviços, na área da inovação tecnológica, que é o nosso grande desafio. Depois eu falo um pouco sobre isso. Eu creio que nós devemos muito ao Mackenzie Soluções, companheiro de muitos anos, né, nessa luta, e a nossa diretoria responsável por esse setor. Naturalmente, ao falar, eu não posso deixar de falar do marketing também, parceiro importante, não é? Ou seja, a verba do marketing, ela tem sido, acho que aí, presidente, aproveitando, já que a gente vai fazer o orçamento, eu vou trazer, eles não têm coragem de falar, não é? O Daniel já levantou ali a mão, precisamos, talvez, quem sabe, não é? Aumentar a verba de marketing, porque é na crise que nós precisamos investir mais naquilo que nós somos, para que nós possamos colher lá na frente. Então, o marketing, eu acho que está há algum tempo já estabilizado, e a gente precisa, sempre que eu vou fazer alguma coisa, mas olha, aqui não tem, olha, e coisa e tal, então vamos ver, melhorar um pouco isso. Mas tem sido um companheiro muito grande, acho que evoluiu muito nesses anos, né, o tempo que eu estou aqui, né, nós nos sentarmos e discutirmos estratégias de como realmente o core business do negócio, core business, ele é naturalmente a universidade, quando estou falando do ensino superior, são aqueles que estão envolvidos no dia a dia. Então, o marketing não pode adivinhar naturalmente aquilo que vem, que deve ser feito, ele deve ser ouvir, e isso tem sido feito muito bem. Professor Solano, naturalmente a nossa interação é menor, vamos ampliar este ano, mais ainda, pela relação que existe, que natural, que deve existir entre o ensino superior e o ensino e a educação básica. E o grande desafio, que nós já conversamos sobre isso, o planejamento estratégico, foi colocado não só por mim, mas por outras pessoas também, a necessidade dessa integração e, quem sabe, nós termos aqui, pelo menos no campus de Higienópolis, um colégio modelo, um colégio de aplicação, porque é um grande laboratório para a educação básica. Então, nós vamos aprofundar o programa Caminhando Juntos, como é um programa antigo, vamos revitalizá-lo e já temos uma proposta sobre a nossa mesa para nós discutirmos sobre isso. Então, a integração tem sido muito boa. Ao nosso companheiro Dr. Rintz também, não é? Um companheiro de primeira hora, e aqui é o seguinte, eu sempre brigo com ele o seguinte, né? Que ao longo desse tempo eu sempre reclamava que às vezes a gente, sobretudo a movimentação de pessoal, viu, presidente? Era um pouquinho não tão rápido, né? Mas ele, quando eu vou pensando em falar com ele, eu já fiz. Então, isso quero de público aqui agradecer a presteza, a agilidade, a compreensão, a visão da importância dessa questão. E por extensão, ao nosso gerente, o doutor Tony, que é o responsável pela implementação, no fim da linha, também pelo trabalho de parceria. Às vezes eu ligo para o Tony, vem aqui, Tony vem. Aliás, precisamos até conversar um pouco sobre algumas questões que o nosso diretor já está sabendo, mas que nós precisamos conversar antes da implantação, da contratação dos novos professores. Então, um trabalho de parceria muito importante, o setor de compras também, tem com a sua agilidade, que nós precisamos, ela tem havido essa resposta, e quando não tem,
Chega para mim, que eu entro no circuito, às vezes os próprios nossos diretores, viu, presidente, eles ficam inibidos de chegar e trazer, reitor, olha, aquilo lá está preso lá em determinado lugar. Mas eu sempre digo para eles, olha, não há essa preocupação. Não é? Porque compras é coisa complicada, né? Às vezes falta de uma especificação mais detalhada, então nós precisamos ter isso, fazer a nossa parte também para que nós possamos, então, ter essa resposta que nós precisamos. E aqui Zé Paulo, o companheiro também de primeira hora, né? Eu sempre agrado muito ele, porque é o homem que está com a chave do cofre na mão. Então, não é, Zé Paulo? Então, mas nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, muito importante, na revisão dos processos de apontamento e apropriação, para que nós possamos, ao ver determinado curso, que historicamente ele é deficitário, nós possamos verificar se de fato é deficitário naquele olhar que tem sido feito ao longo do tempo. E nós temos observado que nós temos algumas questões que precisam ser melhoradas, precisam ser melhor adequadas no que diz respeito aos apontamentos. Nessa parte eu creio que nós já avançamos praticamente, eu diria, 99% da parte do apontamento. E na apropriação, o Paulinho sabe também, acompanha, que é o fiel escudeiro aqui do professor José Paulo, no sentido de que nós possamos, então, ter uma situação mais realística daquilo que acontece com os nossos cursos. Nós temos cursos que, historicamente, são deficitários. Alguns deles nós sabemos que dificilmente eles serão revertidos para serem superavitários, mas eles são estratégicos. Mas, mesmo assim, nós precisamos verificar o que nós podemos fazer de tal maneira que nós possamos reduzir ao máximo e otimizar ao máximo os processos e que os resultados sejam os mais positivos possíveis. E, naturalmente, todos vocês sabem aqui, quem é da universidade, sabe que esse é um desafio muito grande, né? Quer dizer, cursos como filosofia nunca serão superavitários, cursos como pedagogia, como matemática e outros, mas eles são muito importantes para a universidade e eles fazem parte daquilo que nós chamamos da sustentabilidade acadêmica da universidade. A universidade não pode ser só direito, a Felipe está ali, o nosso diretor, sempre sorridente com relação aos resultados, não pode ser diferente, porque se fosse diferente aí era complicado. Mas nem podemos também ter só psicologia, nem só direito, nem só arquitetura, que são cursos que são realmente com grande demanda. Nós temos um portfólio de cursos que fazem parte da universidade, como o curso de design, que também nós temos alguma dificuldade de demanda no momento, e outros aí, design, porque eu vi a professora Nara aqui, me lembrei de design também. Mas é assim, então a universidade se faz com esse conjunto de cursos que fazem parte daquilo que nós somos. Quando nós somos observados lá fora e nós somos vistos como uma universidade e não como um college, como um centro universitário, esse conjunto de cursos, desses resultados, alguns deles pontualmente até negativos, mas que no conjunto eles contribuem para o aspecto positivo que é observado. Então esse tem sido um grande esforço. E toda a atividade meio, ela é fundamental para que nós possamos desenvolver a contento essas atividades. Tá? Então, nós queremos, aqui de público, agradecer todo o apoio que tem sido levado a efeito pela Direx, no sentido de apoiar as nossas atividades acadêmicas, as atividades fim, que são responsabilidade da universidade no ensino superior, e que nos permite, mesmo não obstante essa crise econômica que nós estamos vivendo, onde nós observamos universidades lamentando-se pelo fato de perderem de 25 a 30 alunos, percentualmente, 25 a 30% de alunos, e nós estamos observando as nossas estatísticas só nos cursos presenciais, e temos menos de 10%, em torno de 8% de redução de alunos comparados em 2016 com 2017. Então, isso é 2017 com 2018, primeiro semestre. Então, isso é motivo de júbilo, é motivo de muita alegria, é motivo de dar graças a Deus por essas bênçãos que têm sido
derramadas aqui pela nossa universidade. Naturalmente que falar sobre a universidade e seus setores, ia tomar a manhã toda aqui, não é propósito nesse, até porque todos vocês conhecem. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a melhoria dos nossos cursos com a implantação dos novos projetos pedagógicos, em especial as novas matrizes curriculares, que se caracterizam por uma preocupação com a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, e trazê-los para a sala de aula, trazê-los para o laboratório, uma otimização da distribuição dos componentes curriculares, de tal maneira que nós pudéssemos evitar superposições, sombreamentos, e que nos levaram a uma otimização significativa do nosso corpo docente, de tal maneira que nós possamos trabalhar com aquilo que nós efetivamente precisamos e com o perfil necessário para a implantação dos nossos desafios relacionados às novas matrizes curriculares. Isso possibilitou também maior conforto aos nossos alunos com relação à entrada e saída e à introdução dos chamados projetos integradores que permeiam todo o curso, levando a contribuindo para novas possibilidades do protagonismo estudantil, ou seja, da teoria para a prática, aproveitar melhor essa relação é fundamental para o profissional do futuro. A professora Marili coordenou todo esse trabalho de implantação dos novos projetos pedagógicos, nossos agradecimentos, mais uma vez, aqui, publicamente. As nossas outras pró-reitorias, grandes avanços, como também na pró-reitoria da PREC, não é? Da Pró-reitoria de Extensão e Educação Continuada, sob a responsabilidade do professor Jorge Onoda, no que diz respeito tanto às atividades de extensão relacionadas com arte e cultura, como relacionadas com cursos de... tem sido feito um esforço muito grande para que nós possamos, ao enfrentar essa crise da melhor maneira possível, buscando parcerias, novas parcerias, consolidando as parcerias existentes, algumas dessas ações com apoio muito grande do Mackenzie Soluções e também com o marketing, pontualmente desenvolvendo algumas ações, mas sempre abrindo novos espaços para que nós possamos reduzir este gap daquilo que nós projetamos no número de alunos e que nós realmente estamos realizando em função dessa crise. Não é? A nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação também, não aqui representada, eu creio que o professor Paulo está ali o professor Leandro, está ali atrás representando a nossa pró-reitoria. Nós comemoramos o ano passado algo que foi motivo de divulgação nacional e de um reconhecimento e de um respeito pela nossa universidade sem precedentes, que foi alcançarmos 3 conceitos 6 na CAPES, Programa de Letras, de Arquitetura e Distúrbios do Desenvolvimento. Fato inédito na história dos 148 anos do Mackenzie, no sentido de que nós alcançamos 3 cursos reconhecidos como de excelência internacional. E esperamos que agora, nesse quadriênio que já se iniciou, nós possamos ter novas, não surpresas, mas novos resultados nessa direção, quem sabe no direito, quem sabe, não é, em educação, arte, história da cultura, nós falarmos, irmos para 5 e assim por diante, em administração, e que nós possamos consolidar a pós-graduação, estrito sensu, a pesquisa desenvolvida, porque é esta área que dá visibilidade à universidade. Às vezes a gente pensa que a graduação é muito importante, mas a visibilidade externa está na pesquisa que ela desenvolve, porque senão ela é um centro universitário, ela é uma faculdade. Tá? O que faz uma universidade é aquilo que ela faz além da sala de aula, que é default para qualquer instituição de ensino superior, ou seja, a pesquisa e a pesquisa por meio da pós-graduação. E nós temos avançado e temos recebido todo o apoio da Direx, no sentido de nós avançarmos nessa direção. E o nosso grande desafio, né, professor Leandro, nessa área da pesquisa, é torná-la mais aplicada, não esquecendo-se a pesquisa básica, mas, naturalmente, partindo para um
um foco especial no que diz respeito à aplicação da pesquisa com vistas à inovação. A pesquisa aplicada por si só não representa inovação. A pesquisa aplicada já é um desafio. E da pesquisa aplicada para a inovação, que é, e eu vou usar aqui a expressão, é transformar a ciência em nota fiscal. Esse é o grande desafio para qualquer universidade brasileira. Eu creio que nós estamos na direção certa, nós estamos aqui avançando muito e temos discutido muito também com a nosso setor, na nossa diretoria de negócios, o Mackenzie Soluções também participando ativamente nessa direção, no sentido de que nós possamos desenvolver parcerias com empresas e possamos criar condições e motivação para a transferência de tecnologia. E, com isso, assegurarmos recursos para a nossa universidade. Ontem estivemos visitando, ainda precisamos inaugurar, eu acho que às vezes a gente investe tanto e parece que às vezes vocês não têm ideia das reuniões, das dificuldades, presidente, que nós temos, e Rindes também, com relação a reformas, criação de espaços, investimento em novos laboratórios. E quando nós alcançamos, nós precisamos divulgar, nós precisamos festejar. Ontem eu fiquei visitando lá o 6º andar do MacGraph, que já está pronto, onde vamos instalar as startups voltadas exatamente para a demanda de inovação. Eu fiquei impressionado, estava falando com a nossa arquiteta Elza ali também. A coisa está tão bonita que está parecendo um hospital. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, precisamos... Já estamos recebendo doente, pode já mandar. Estamos lá. Eu espero... Só os doentes que nós esperamos para essa situação são aqueles doentes ávidos em gerar recursos nas suas empresas e utilizar o conhecimento da universidade para tanto. Então, é uma doença, ou seja, a gente precisa, de fato, curar esse mal. Então, são essas as palavras que eu tinha nessa manhã, não esquecendo a internacionalização. A professora Maria Laje aqui na minha frente. 292 alunos em mobilidade acadêmica internacional, isso é um recorde. É um recorde. 36 convênios internacionais, assinamos 36 países, ontem assinamos mais um com a Coreia, é uma instituição pequena, iniciativa do Sul. A de lá é amiga do Trump, Aliás, as amizades do Trump são meio esquisitas, viu? Mas nós queremos dizer que ontem, por exemplo, assinamos com a Handong Global University, da Coreia do Sul, e é uma universidade pequena, mas estratégica para a gente. Era uma instituição, inclusive, confessional, foi iniciativa do nosso chanceler trazer esse convênio para que nós assinássemos, e através dela nós estamos já de olho numa parceria com a Hyundai, que seria mais difícil se a gente chegar lá. Então, sei que essa é muito importante. Então, concluindo, queremos mais uma vez agradecer todo o nosso corpo de professores, pesquisadores, coordenadores, nossos diretores das unidades, nossos assessores, nossos coordenadores de curso, os nossos professores em geral, ao nosso chefe de gabinete ali, que está sempre conosco ali na batalha, e a todos os demais colaboradores da Direx, do Instituto, pelo trabalho de parceria que nós temos desenvolvido, que nós possamos prosseguir sempre nessa harmonia, nessa integração, que é exatamente o que deve caracterizar uma universidade, uma instituição confessional. Então, que Deus possa realmente continuar nos abençoando nestes desafios e só temos o que agradecer nesse contexto. Muito obrigado, doutor Benedito. É sempre bom ouvi-lo com os belos desafios da universidade. E são 120 colaboradores nos assistindo agora, neste momento. Já caminhamos para o final, dentro do nosso horário. E, professora Maria Laje, ele comentou da internacionalização, mas a educação básica já temos aí com 260 e poucos alunos, middle school e high school, e é um caminho, certamente, que vamos trilhar juntos aí na troca de parcerias, nesses contatos lá fora,
com o desejo, o anseio dos nossos alunos aqui. O doutor Solano também tem cuidado. O combinado não sai caro. Eu quero perguntar, primeiramente eu quero deixar esse microfone que eu estou usando à disposição se alguém tem alguma pergunta, porque eu queria que fizesse o microfone e voltasse para a câmera, caso você queira aparecer para os seus colaboradores, colegas aí pela câmera, para ser filmada a sua pergunta, na verdade, caso você queira participar. Em havendo perguntas, responderemos. Em não havendo, nós vamos depois uma sessão de fotos aqui com todos aqui à frente, e depois fotos setorizadas, a Direx com a UPM, depois a Direx com cada grupo de gerentes dos seus diretores, e a gente encerra esse momento festivo. Então, se você tiver alguma pergunta, levante a mão, o microfone vai chegar até você, o Salim me dá uma ajuda, mas eu só quero que, se você perguntar no microfone e voltado para... ou a câmera te acha aí. Alguma pergunta? Coisa boa, né? Tudo bem explicado, nada com dúvida, né, doutor Zé Paulo? Um de cada vez. Um de cada vez, não precisa, não tem problema nenhum. Esse é um grupo muito especial da gestão do Mackenzie, da universidade, e realmente eu tinha certeza que dúvidas, talvez, no segmento da gestão mais abaixo, talvez algumas perguntas. Mas os senhores têm estado no dia a dia das decisões dos seus respectivos diretores, os gerentes vinculados à Direx também, doutor Tambellini, enquanto consultor jurídico, o Márcio Malherbe, que cuida do SME e está lá para Águas de Lindóia hoje, pelo menos deve estar lá com a equipe dele. Luciano, o nosso gerente de risco compliance, foi aniversário dele ontem, já havia uma viagem dele marcada com a esposa para comemorar o aniversário de casamento dele, então também ele não está aqui presente. Mais nenhuma pergunta, então? Pode abordar também pessoalmente. Sim, certamente, ao final, enquanto ficamos aqui congratulando-nos, as perguntas podem ser feitas diretamente. Muito bem, eu vou terminar como começamos, orando, e convido o reverendo Joey para vir aqui à frente, pegar o microfone e agradecer por esse momento de confraternização, de gratidão a Deus pelos resultados e pela oportunidade singular que nós, enquanto executivos e principais gestores, nós temos juntos. Oremos. Pai de amor e de toda graça, nós te bendizemos e queremos oferecer esta reunião como nosso reconhecimento, tanto da nossa dependência do Senhor para tudo aquilo que realizamos, como também a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito por nosso intermédio. Nosso objetivo maior é a glória do Teu nome, o engrandecimento do Teu reino, para o qual entendemos essa instituição existe. Acima de todos os resultados financeiros, de tudo aquilo que tem sido promovido e alcançado pelo esforço de cada parte desta instituição, nós, de fato, intentamos ver o Teu nome e, principalmente, o Teu propósito cumprido através de nós, na vida deste país e, particularmente, na vida dos nossos alunos e dos nossos colaboradores. Esteja assim conosco e nos abençoe. Nos dê sabedoria, porque apenas o nosso conhecimento e eficiência não é o suficiente para lidarmos com as situações que se apresentam diante de nós cotidianamente. Precisamos que o Senhor nos conceda, sim, a sabedoria que, conforme a Tua palavra, vem do alto. E somente assim seremos capazes, ó Pai, de lidar com essas situações. Abençoe em particular os nossos principais dirigentes. Dê a eles esse bom senso, discernimento. Dê a eles, ó Pai, essa capacitação por meio do Teu próprio Espírito, para que eles, de fato, conduzam a nossa instituição de acordo com a Tua vontade. Amém. É a nossa oração, nosso pedido, o nosso desejo, no esforço que temos, de fato, de reconhecer e agradecer às pessoas por tudo aquilo que tem realizado, mas também de nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que a Tua boa mão nos tem conduzido. É o nosso pedido, oração, e fazemos sempre, não confiados em nossos méritos, mas no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.